Olá, muito bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 8. Gostaria de convidar a todos aqueles que puderem, por favor, a colocarem-se de pé para fazermos a leitura deste único versículo, Gênesis capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Senhor Deus, nós agradecemos-te mais uma vez por podermos estudar a tua palavra. Agradecemos por nos receberes aqui neste culto para adorar o teu nome. Adoramos um Deus soberano, um Deus que controla todas as coisas, um Deus fiel às suas promessas, um Deus fiel e coerente com os seus atributos, e nós celebramos e queremos celebrar e queremos adorar, Senhor, a totalidade daquilo que Tu és. E também, Senhor, queremos estar ajoelhados de forma reverente, confiando em tudo aquilo que Tu dizes. Pedimos em nome de Jesus, Pai, para que a Tua palavra seja exaltada, o Teu Filho seja exaltado, Senhor, e que nós olhemos para as nossas vidas como instrumentos nas Tuas mãos para exaltar o Teu Filho, adorar o Teu Filho e ter satisfação no Teu Filho Jesus, assim como tens satisfação no Teu próprio Filho. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Muito bem, na semana passada iniciámos a genealogia de Noé. Começámos a falar acerca da história de Noé. Genealogia, a história de Noé. E recebemos um pouco do que os israelitas ouviram nas planícies de Moab. Nesta cena que nós estudamos na semana passada, Moisés descreve a destruição decretada por parte do Criador do Universo. Deus decreta a destruição e tanto as pessoas que estavam nas planícies de Moab e ouviam esta descrição, viam o peso e a severidade da ira de Deus. Nós também vimos isto na semana passada e foi complementada com a pregação do pastor Mário acerca da ira do Senhor. Então a cólera de Deus chegou ao seu apogeu devido à indesculpável depravação dos homens. Aliás, o texto esclarece quanto ao estado humano, não só ao estado humano, mas ao estado divino, dizendo o seguinte no versículo 5 do capítulo 6: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Portanto, a depravação desenfreada do homem angustia o Criador e, consequentemente, sentencia a morte sobre todas as criaturas. Esta é a descrição. Deus está irado contra o pecado e Ele sentencia a morte sobre todas as suas criaturas. Sobre tudo aquilo que Ele criou nos primeiros 6 dias, Deus agora decreta destruição. O Senhor diz o seguinte: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Portanto, aqui vemos a destruição decretada de Deus. Não devemos olhar para este arrependimento de Deus como um arrependimento humano. Deus, como Criador e soberano do universo, Ele arrepende-se como um Criador. Portanto, o homem, quando se arrepende, arrepende-se porque é mau, porque é pecador, porque é imperfeito. Mas Deus, quando se arrepende, Ele arrepende-se porque é bom. Ele anda coerente com os seus atributos, anda coerente com as suas promessas. Então Deus está simplesmente a ser coerente com a ação que deve ter para com o homem. Visto que o homem não quer Deus, visto que o homem ama o seu pecado, Deus decreta destruição e Deus manifesta-se com ira. Contudo, a história não termina aqui. A história poderia terminar aqui, mas ela não termina aqui, não termina nesta nota negra, pesada. O que vemos nesta história, contudo, é que Deus é misericordioso. Portanto, sendo Deus rico em misericórdia, Noé acha graça aos seus olhos. Vemos isto no capítulo 6, versículo 8. E é neste contexto, é neste cenário que inicia a história ou a genealogia do justo Noé.
aquele que era reto, aquele que era íntegro diante de Deus. Vemos isto no versículo 9 do capítulo 6. Noé era justo, não porque a sua justiça era inerente à sua pessoa. Não era uma justiça que nascia de filosofia humana. Não era uma justiça que nascia de um coração humano. Era uma justiça que era estranha a Noé. Era uma justiça que nasceu de andar com Deus. Esta não era uma justiça à parte de Deus, era uma justiça com Deus. Por isso Noé era justo e reto. Agora, quando nós vemos toda esta descrição da ira de Deus, não devemos tomar este momento de forma leviana. E não devemos tomar toda esta descrição que nos é feita de forma leviana, de forma leve, de forma... não com aquele peso, aquele senso de agravo, aquele senso de urgência. Não devemos ter esse espírito. Porque assim como aquelas pessoas que ouviram esta descrição nas planícies do Moab e provavelmente agarravam-se umas às outras, provavelmente pensando com angústia que grande é a ira do Senhor, assim deve ser o nosso espírito também. Por isso este não é um momento que devemos tomar levianamente. Deus está a dirigir-se à terra com ira. Deus dirige-se ao planeta com ira e com cólera. A Bíblia diz: a horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O planeta está prestes a enfrentar aquele que depois de matar tem o poder de lançar ainda no inferno. Este é o Deus que se aproxima desta terra. Este é o Deus que decretou a destruição e que agora está para executar a destruição. Nós pensamos que naquele momento todas as pessoas que viviam ao lado de Noé, nos seus bairros, naquelas cidades, podiam estar temerosas. Como aquelas pessoas que ouviram aquela famosa pregação de Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Que as pessoas ficavam atemorizadas, agarrando-se umas às outras, agarrando-se nos pilares, temendo a ira do Senhor. Mas não. A indiferença era absoluta. Tristemente, como a nossa, aquela sociedade não teme ao Senhor. É indiferente. Deus está-se a aproximar com ira e... se calhar é apenas um mito, se calhar é apenas mais uma história dos deuses irados e dos deuses caprichosos daquele tempo. A sociedade apenas continua simplesmente indiferente àquilo que Noé podia dizer acerca de Deus ou àquilo que Deus podia dizer acerca da humanidade. Eles continuam as suas vidas com a bússola moral totalmente desnorteada. A consciência deles absolutamente cauterizada. O senso de justiça absolutamente anestesiado. Atenuam qualquer sentimento de culpa que possam ter com os afazeres e os prazeres mundanos. Assim era esta sociedade, como é a nossa. Celebram tudo o que é injusto e desprezam o que é justo. E é nesta bolha de indiferença para com o Senhor que intencionalmente os seus sentidos, são completamente entenebrecidos para que não entendam que o fim está próximo. E muitas vezes isto acontece também com pessoas que não têm Cristo e vêm ouvir os nossos cultos. Ou vão ouvir qualquer outro culto onde se prega a palavra de Deus. Estão aí confortáveis nos seus assentos, completamente confortáveis com a sua vida, felizes com o dinheiro que têm, felizes com os filhos, completamente cegos, completamente anestesiados, completamente cauterizados desta verdade que a ira de Deus se manifesta dos céus hoje. Esta é a insensibilidade humana e tal letargia espiritual recusa saber que Deus está agoniado com o odor nauseabundo do coração humano, com o odor nauseabundo da corrupção humana. É indiferente. A história é interessante porque no final do capítulo 8, Noé, por causa da sua fé e da sua obediência, ele adora a Deus. Ele faz este sacrifício. E aquele sacrifício, aquele holocausto, traz um cheiro suave ao Senhor, que agrada ao Senhor. Um cheiro suave que move o coração do Senhor. Uma adoração aceitável ao Senhor. Mas neste momento, Deus não sente nada disto. A única coisa que os homens querem fazer aqui está as nossas obras, a nossa justiça, a nossa violência, o nosso pecado. E este cheiro é insuportável para Deus. Ele tem que fazer alguma coisa, por isso a ira de Deus se aproxima. Passo a passo. Hora após hora. Segundo após segundo. A ira de Deus se aproxima desta terra. Porque Deus decretou o fim desta terra. Por isso a destruição já foi decretada e o seu derramamento
está próximo. Como vimos na semana passada, a destruição de Deus está decretada e agora veremos que a sua destruição será de facto derramada. E não há nada que o homem possa fazer. Agora, antes de entrar na nossa passagem, que é uma longa passagem do capítulo 7 até ao capítulo 8, eu gostaria só de dar algumas considerações interessantes para este relato. Agora, eu creio que devemos considerar pelo menos 3 coisas ou 3 temas enquanto estudamos este relato de Gênesis, que vai do capítulo 6 até ao capítulo 9, mas nós vamos ver apenas o capítulo 7 ao capítulo 8. Estas 3 considerações são as seguintes, ou estas 3 coisas ou 3 temas. Primeiro, temos que ver a fidelidade de Deus nesta passagem. A fidelidade de Deus nesta passagem. A segunda coisa é a confiança de Noé nesta passagem. E a terceira e última coisa é o descanso. Agora, estas ideias parecem-me que estão patentes, ou no mínimo latentes, na secção entre o capítulo 6 e o capítulo 9. Vemos a fidelidade de Deus, a confiança de Noé e o descanso. O descanso. O descanso que Deus requer. O descanso que foi prometido através de Noé. Vimos isto no capítulo 5 de Gênesis. Da promessa que foi feita deste que traria descanso numa terra que estava amaldiçoada. Todos estes fatores, ou estas 3 coisas, estes 3 temas que eu acabei de mencionar, dependem deste tema principal, que acaba por ser a bússola angular de toda esta passagem, é a fidelidade de Deus. É a soberania de Deus. O grande destaque nesta história, embora Noé seja uma figura importante na história, pela sua obediência e pela repetição da sua obediência, da sua retidão, Deus é o mais importante na história. É o único que fala na história. É o único que comunica, é o único que estabelece todos os detalhes para providenciar a salvação a Noé. Então quem ouve esta história tem que estar atento à voz de Deus. Tem que ouvir a voz de Deus. Saber que a quem fala é aquele que é fiel. Quem fala é aquele que é mais importante. Agora, o curioso neste relato, dos capítulos 6 a 8, é que a trama começa com a nota da corrupção radical da humanidade. A corrupção radical da humanidade. Vejam comigo aqui no capítulo 6 de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Diz assim no versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Assim começa a narração. A história começa assim. Má continuamente. O homem era totalmente depravado. A corrupção era radical. Não atingia só os seus atos, nascia no seu coração, era a sua natureza. Então é curioso ver que neste relato, os capítulos 6 e 8, demonstram que a trama começa com a nota da corrupção radical da humanidade e termina com a mesma descrição do estado humano. Começa assim e termina da mesma forma. Capítulo 8, versículo 21. Diz: E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. E porquê que não vai amaldiçoar mais a terra por causa do homem? Porquê? Porque o homem agora é bom, o homem agora é redimido, o homem agora é puro, é agradável a Deus, o homem agora é regenerado? Não. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Agora, parece que temos aqui uma aparente contradição. Não sei se vocês perceberam isto. No início a história começa com a destruição do homem porque o homem é mau. Totalmente corrupto. Mas agora Deus já não quer destruir mais. E a razão não é porque o homem deixou de ser corrupto. É porque ele é corrupto. Agora, se este é o caso, então porquê enviar o dilúvio? Qual é o propósito da história do dilúvio? Se, no fim de contas, a história do dilúvio não é para demonstrar como é que Deus limpa o pecado com a destruição, e se as águas não resolveram o problema, e se a justiça de Noé também não resolveu o problema, se a conservação dos animais também não resolveu o problema, para que a história? Para que Deus quer sofrer estas angústias? Por que Ele quer passar por esta depressão por causa do pecado do homem? Por que passar por tanta angústia para aparentemente não resolver o problema que levou à destruição do planeta? Não acham isto estranho? Ou sou eu? Agora, creio que este é um bom ponto. E acho que é um ponto muito importante na narração.
Embora Deus tenha de destruir os pecadores pela sua rebeldia e impenitência, contudo, não é o dilúvio que destrói a natureza pecaminosa das suas criaturas. Ou seja, a construção da história do dilúvio e o ato de Deus trazer o dilúvio não é para trazer resolução ao maior problema da humanidade, isto é, o pecado e a depravação que está no coração. Nós sabemos que não resolve isto. Nós sabemos no final da história que não é isto que resolve. Portanto, não há dúvidas que com o dilúvio o Senhor purga ou santifica uma terra sufocada no caos, uma terra mergulhada na depravação e no pecado. Porém, seria ingênuo dizer que a história do dilúvio foi conservada ou foi construída nas Escrituras para ensinar ao povo de Deus que é assim que Ele solucionará a maldade do desígnio íntimo do homem desde a sua meninice, como diz a passagem. Se pensamos que o dilúvio, que a inundação do planeta é a solução de Deus para resolver a depravação do coração do homem, então perdemos o propósito da história do dilúvio. A narrativa do dilúvio não é a solução para este problema. Eu diria que não é a solução para o problema do pecado do homem. Contudo, é o meio. Por outras palavras, não é a medicação para o problema, mas eu diria que é a seringa que carrega a medicação. Então qual é a solução? Bem, a resposta a esta pergunta leva-nos a entender o que de facto move a narrativa e a razão porque esta narrativa está aqui. Mas antes de explicar a motivação ou o propósito de Deus para esta narrativa, deixem-me só mencionar mais algumas coisas. Como vimos na semana passada, Noé é escolhido para a salvação. Lembram-se? Noé é escolhido para a salvação. Vemos isto em Gênesis capítulo 5. Ele é salvo com a sua família e com os animais. Ele não é só escolhido para a salvação, mas ele também é escolhido para a condenação. Não é escolhido para a condenação. Ele está a construir uma arca, a obedecer a Deus, para condenar o mundo. E a maneira de isto acontecer seria através de uma arca. Não é? Simplesmente tinha que construir uma arca. No silêncio desta narrativa, não é no seu silêncio, ele constrói uma arca. Ele obedece a Deus. Por isso, sem reservas, o texto diz que fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé foi fiel. Noé obedeceu. No seu silêncio, ele não discutiu com Deus. Ele apenas confiou na fidelidade de Deus e obedeceu a Deus. Ele confiou em Deus. Portanto, durante 120 anos, entre os capítulos 6 e 7, nós terminámos o capítulo 6 na semana anterior, à semana passada. Então, entre os capítulos 6 e 7, durante 120 anos, Noé incansavelmente faz exatamente o que Deus lhe ordenou. Noé trabalha naquilo que Deus demandou. Por isso vemos que Noé era uma pessoa fiel. E esta questão sobre porquê que Deus quer trazer o dilúvio e qual é o propósito do dilúvio, é uma questão que está suspensa. Porque muitos podem pensar, Deus está a trazer o dilúvio por causa do Noé. Deus está a trazer o dilúvio por causa da humanidade. Deus está a trazer o dilúvio por causa dos animais, da terra. E todas estas coisas são importantes, mas são secundárias para o propósito da história do dilúvio. Então o tema está suspenso aí. A questão teológica está suspensa aí. E é a questão que move toda esta trama de Gênesis capítulo 6, 9 a 9, 29. Mas ainda não vos disse qual é que é a questão. O que é que move toda esta história? O que é que move a fidelidade de Deus? A pergunta que tem de ser feita aqui é, em toda esta narrativa que nós já vamos ler daqui a alguns minutos, a pergunta que tem de ser feita aqui é, será que Deus é fiel para cumprir o que decretou? Nós já ouvimos o decreto de Deus. Será que Deus é fiel para cumprir o que decretou? Porque nós sabemos, o plano é simples. Deus disse, estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fogo de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então este é o plano. Deus tem este plano, Deus traz este decreto. Não é sábio, ele recebe esta revelação como profeta e como pregador de Deus. Então ele sabe o que é que vai acontecer. Então a pergunta que tem que ser feita aqui é, será que Deus é fiel para cumprir o que decretou? Porque aqui é prometido o juízo, é prometido um pacto, é prometido salvação.
Então será que Deus tem o arcabouço suficiente para executar aquilo que Ele disse? Será que Deus tem peito suficiente para matar o que criou com tanto amor e com tanta dedicação? Será que Deus é assim tão zeloso para com a sua santidade? Será que Deus vai fazer exatamente aquilo que Ele decretou contra a humanidade? Imaginem só naquele momento as pessoas a gozarem com Noé. Não, Deus não vai fazer isto. Aliás, este é um mantra de toda a história da humanidade. Que Deus não é assim tão justo. A ira de Deus é desprezada muitas vezes nas igrejas porque Deus é tão bom, Deus não pode fazer estas coisas. A sociedade lá fora pensa que nós vivemos bem. Nós estamos no auge da nossa tecnologia, da nossa cultura. Isto não vai acontecer. Já no Novo Testamento diz, Deus não vai trazer a sua ira. Provavelmente o velho refrão que ainda permanecia na boca dos ímpios, os filhos da serpente que viviam naquele tempo, era: certamente não morrerás. Deus não vai matar-nos, Deus não vai destruir-nos. Deus não é assim tão fiel ao seu juízo. Aliás, quando pensamos na fidelidade de Deus, a próxima palavra que tem que vir a seguir é o amor e a graça. Não é? É o amor de Deus. É a ternura de Deus. Porque a fidelidade é sinónimo de ternura. Então será que Deus vai fazer isto? Será que a salvação, será que a destruição de facto vai acontecer? Não só isso, mas a fidelidade de Deus é colocada em teste também na salvação. Será que a salvação desta arca era de facto segura? Será que esta arca era segura o suficiente para garantir a salvação de Noé, a sua família e dos animais? Poderia ela conter ou aplacar a fúria dos céus? Era ela suficiente? Noé que construiu esta arca, ele estava num lugar seguro? Era realmente aquilo como um Éden, com todos aqueles animais, comida, e o Éden e Noé com a sua família? Era um lugar que seria forte o suficiente para aplacar a cólera do Deus Todo-Poderoso? Foi Deus fiel para dar as indicações da construção desta arca e dizer que esta arca seria o suficiente? E o pacto de Deus? Será que Deus seria fiel no seu pacto? No seu contrato? Será que era uma garantia fidedigna que este Deus iria preservar a vida? Porque o pacto noémico é isso. Que Deus vai preservar a vida. Nós lemos. No capítulo 9 é expandido este pacto. E Deus: não vou destruir mais a terra com as águas do dilúvio. Mesmo sendo homem assim, eu não vou destruir. Será que Noé poderia confiar na fidelidade de Deus quanto a esta garantia? Que Deus iria preservar a vida? Seria um garante inviolável que o Senhor não iria exterminar todos os viventes outra vez? Se o Senhor se irritasse outra vez, como é que era? Bem, se Ele dissesse: afinal, não é, cansei até de ti e dos teus filhos. Acabou tudo. Será que Ele é fiel com o seu pacto? Então, nesta grande história, que acaba por ser uma sombra daquilo que é uma grande salvação da parte de Deus, demonstra de facto a fidelidade de Deus. A pergunta é: o que é que move a fidelidade de Deus? Porquê que Deus tem de ser fiel a estas coisas? Portanto, a destruição decretada coloca a questão se Deus irá cumprir o que determinou na condenação, na salvação e na preservação. Por outras palavras, tudo resume-se a isto. Será que Deus é fiel em tudo o que diz quanto à condenação? Será que Deus é fiel em tudo aquilo que diz quanto à salvação? Será que Deus é fiel em tudo aquilo que diz quanto à preservação? Quando pensamos na nossa salvação, quando pensamos na ira de Deus contra o pecado, será que pensamos que Deus é realmente fiel e realmente cumpre a sua palavra em enviar pessoas para o inferno e condená-las? Será que Deus é fiel quando diz que Ele vai entregar toda a humanidade nas suas paixões e na sua imoralidade para que pequem à vontade e se destruam? Será que quando pensamos na nossa salvação, que a nossa salvação em Cristo é de facto firme? Que Deus é fiel para manter essa salvação, para nos salvar? Que todos os nossos pecados estão perdoados? Que todos os nossos pecados foram lavados? Será que acreditamos mesmo nisto? Todas as depravações que nós já fizemos. E que Cristo, lá naquela cruz do Calvário, aplacou todas elas. Absorveu totalmente a ira de Deus naquele momento e a sua salvação foi suficiente para acartar uma ira que era minha e que era tua. Acreditamos de facto isto? Ou vamos visitar sempre os mesmos pecados? Pensando, se calhar Cristo não salvou deste. Se calhar a sua salvação não foi suficiente. E quanto à preservação? Será que nós acreditamos que o Deus
que nos salvou, que não poupou o seu único filho, vai nos guardar até ao último dia? Será que a sua preservação é fiel? Será que Ele é fiel naquilo que Ele diz? Ou será que amanhã eu vou perder a minha salvação? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Será que Deus é fiel nisso? Então tudo está em jogo na grande narrativa de Noé. Deus decreta. Os olhos de Noé estão sob o Senhor para ver a sua fidelidade e da sua família. É Deus fiel. Grande questão. Então tudo se resume, se Deus é fiel em tudo aquilo que diz, há condenação, salvação e preservação. Agora, se a tua resposta é sim, se Deus é fiel a todas estas coisas, e a minha resposta é sim, a pergunta que eu faço aqui é porquê? Porquê que nesta passagem em particular Deus tem que ser fiel? O que é que motiva Deus para ser fiel a Noé? É Noé? É a arca? Qual é a motivação? O que é que leva a Deus a destruir toda uma humanidade? O que é que leva a Deus a ser fiel para conservar uma família? O que é que leva a Deus a ser fiel num pacto de preservar toda a humanidade? Somos nós? Nós somos os atores principais da história? Somos animaizinhos? É o planeta tão lindo? O planeta azul? É isso? Não, não parece. Espero ter o tempo para revelar no final. Então esta história acerca da fidelidade de Deus, cuja única resposta aceitável e que Deus se agrada é a confiança. Deus, quando é fiel, Ele espera, ou Ele exige a confiança do homem, a fé do homem. E é a única resposta adequada para a fidelidade de Deus. Já repararam que em todo o relato, até a maldição de Canaã, Noé demonstra esta confiança? Noé não contesta nada, ele fica somente em silêncio e obedece. Não é esta a atitude de quem confia na veracidade, na soberania e fidelidade de Deus? Não é um exemplo daquele que descanso porque sei que Tu és Deus. Estou seguro porque eu sei que Tu és Deus. Eu vou pregar a esta geração porque eu sei que Tu és Deus. Eu vou trazer estes animais porque eu estou descansado porque Tu és Deus. Eu estou dentro desta arca, naquele dilúvio lá fora, e estou descansado porque eu sei que Tu és Deus. Eu vou sair desta arca confiante porque eu sei que Tu és Deus. Não é esta a atitude daquele que confia na veracidade, soberania e fidelidade de Deus? Noé adorou de maneira agradável a Deus porque ele confiou em Deus. Aliás, a verdadeira adoração que move Deus é a que nasce da fé e obediência ao que Deus é e aquilo que Deus diz. E a única pessoa que fala neste texto é Deus. Vamos olhar para aquilo que diz. Versículo 1 até o versículo 5, esta primeira parte, disse o Senhor a Noé: entra na arca. Noé, já sabes o meu decreto, entra na arca. Tu e toda a tua casa. Porquê, Noé? Porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo o animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea. O propósito é este, não é? Para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Então Noé recebe mais uma vez este oráculo de Deus. Já passaram 120 anos. E estamos na última semana antes do dia do juízo. Esta é a última semana. Deus está tão próximo da terra que falta apenas uma semana até derramar a sua ira. Já não há mais tempo. Poucas horas para a humanidade. Naquele momento podíamos pensar, porque sabemos pelas Escrituras, que Noé era um pregador da justiça. Ele não só estava aí a construir a arca, e construiu a arca, mas ele também pregava. Ele era bivocacional. Num tempo do seu dia, ele construía a arca e noutro tempo ele pregava a palavra de Deus. E provavelmente pregava a palavra com compaixão a todas as pessoas sobre esta ira que viria. E a arca que estava com a porta aberta. E a porta estava ali aberta. Deus ainda não tinha fechado a porta.
E Noé pregava, confiante e sossegado, porque Deus é o Senhor. O texto diz em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ou versículo 5, perdão. Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça. Pregoeiro, pregador da justiça. E Noé estava aí a pregar a justiça. 7 dias, nós vemos aí no versículo, faltavam 7 dias antes de chover, aqueles 40 dias e 40 noites. E provavelmente Noé estava aí a pregar. E muitas almas chegavam à conversão e diziam: Deus está próximo, a ira do Senhor está próxima, vamos nos converter, o Senhor vai nos destruir. E era um arrependimento tipo Nínive. Nada disso. Cada um vivia a sua vida, confortável com a sua tecnologia, confortável com o seu dinheiro. Ninguém queria saber, ninguém queria entrar na arca. Agora, o que eu acho interessante nesta questão da vida de Noé é que Noé podia ser um pregador depressivo. Se Noé dependesse do seu ministério pelo número de pessoas que entrariam naquela arca, Noé seria um pregador depressivo. A sua confiança tinha que estar noutro lugar. Nós sabemos, em Mateus capítulo 24, por favor, irmãos, abram lá em Mateus capítulo 24, qual era o estado destas pessoas naquele tempo. Jesus faz esta ligação entre os dias da vinda do Filho do Homem e os dias de Noé. No capítulo 24, a partir do versículo 36, diz: porém, daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que é que eles faziam? Arrependiam-se, ouviam a palavra do Senhor, iam aos cultos de Noé? Não, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Era tudo feliz. A indiferença e a depravação longe de Deus era a coisa mais feliz do mundo. E celebravam isto tudo. Casavam-se, davam-se em casamento até o dia. Naquele 7º dia. Naquele dia, Noé entrou na arca. O que é o mais interessante nesta descrição é que eles não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé estava a pregar. Mas Noé era um pregador que não estava frustrado pelos números ou pelos resultados que teria. Ele era um homem que estava confiante na fidelidade de Deus para com o seu próprio juízo. Nós confiamos em Deus, nós exaltamos a Deus na sua fidelidade, não só no seu amor, não só na sua graça, mas também no seu juízo. A igreja, o povo de Deus, alegra-se não só quando coloca pessoas no céu, coloca almas salvas no céu, mas alegramos-nos quando pessoas sofrem a condenação justa de Deus. Não é coerente isto? Não está Deus a ser fiel? Não está Deus a ser fiel quando Ele coloca a justiça sobre homens pecadores, impenitentes? Ninguém está a dizer que nós somos melhores do que eles. Nós somos frutos da graça de Deus. Mas se a justiça de Deus demonstra a sua fidelidade, então nós nos alegramos quando Deus expressa o seu juízo. É uma demonstração da sua fidelidade. E Noé pregava a cada manhã, naquelas semanas, naqueles 120 anos, sossegado, porque eu sei que o Senhor é Deus. Então Noé faz tudo aquilo que Deus determina. É interessante nesta porção também no dos versículos 2 para a frente, é que Noé é dada a função de colocar animais limpos e animais imundos. Esta é a primeira vez que aparece esta expressão. É uma expressão muito comum na lei de Moisés, por causa do tipo de alimentos que os israelitas tinham que comer ou deveriam comer, e também os animais que deviam usar para a adoração. Tinha a ver com a sua prática religiosa. E provavelmente aqui é usado, ou é dado por Deus. Deus diz a Noé para levar estes animais, porque Ele quer preparar Noé para depois do dilúvio. Quando Ele Ele está a preparar Noé para a adoração. E a coisa que Noé faz é ser obediente. A coisa que Noé tem que fazer é fazer aquilo que Deus determinou. Porque estes animais eram muitas vezes usados, os animais puros, e podem ver depois isso em Levítico capítulo 11 ou Deuteronômio capítulo 14. Eram animais usados para alimentação, mas também muitas vezes eram usados para o culto público de Israel, para a demonstração da sua santidade.
O texto termina, esta parte termina e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Que idade tinha Noé? Bem, o texto diz, versículo 6, tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Reparem nas expressões. Inundaram a terra. Agora, como viram no versículo 1 que diz que entra na arca tu e toda a tua família. Porquê? Porque reconhece que é justo. Vejam agora a transição aqui do versículo 6 e o versículo 7. Diz que tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Ele entrou na arca porque era justo. E ele entrou na arca porque a ira que vinha não era compatível para a justiça que ele tinha recebido de Deus. Por outras palavras, esta ira não era para os justos, como Noé e a sua família. Então Deus continua, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, tudo conforme a predeterminação e a ordem de Deus. Não pensemos que a arca era uma confusão, era tudo ordenado. Compartimentos, entrada por ordem, entrava só quem Deus tinha determinado, era um sítio ordenado. E toda esta descrição daqueles que enchem a arca faz-nos lembrar daquilo que tinha sido criado no Jardim do Éden. Versículo 10, e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E aqui vemos a destruição derramada. Em que data? Bem, versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Agora, os irmãos podem perguntar, porquê os detalhes cronológicos? Ora, eu acredito que Moisés estava a enfrentar muitas histórias naquele tempo sobre deuses. Muitas perspectivas, outras cosmovisões. E estes textos, havia vários textos sobre o dilúvio, sobre este grande evento cataclísmico que aconteceu na história. Moisés está a dar as datas precisas e tudo aquilo que aconteceu para destacar a veracidade da revelação de Deus contra as mentiras destas cosmovisões idólatras. Ele está a ser preciso, aconteceu exatamente nesta data. O dilúvio não aconteceu porque Deus estavam cansados do barulho dos homens. Não foi assim que aconteceu. Não aconteceu naquele barco enorme que o homem lá, o outro estava lá dentro e não conseguia controlar bem o barco. Não foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. E o texto diz-nos que naquele momento, nesse dia, reparem as expressões, romperam-se as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Deus parece que está a agarrar em todo o universo cósmico e está a rasgar para trazer a sua ira. Todas as placas tectónicas rasgam-se para sair todos aqueles lençóis de água para encherem a terra. O céu, a quantidade de água que tinha no céu, eu não acredito que o céu era uma estufa de água, eu não acredito nisso, mas provavelmente tinha maior quantidade de água do que tem agora. Tudo isto foi desencadeado naquele momento por causa da depravação do homem. Toda aquela água que tinha sido contida, Deus tinha separado bem a terra, tinha separado bem os mares, colocou a terra a porção seca para o homem. Toda aquela criação que estava contida, agora é completamente solta para destruir o homem. Então isto é para demonstrar que a ira de Deus não deve ser tomada de forma leviana. E que durante 40 dias, dia após dia, Deus iria trazer água sobre água. Imaginem todas aquelas pessoas naquele tempo, nos seus templos, nos seus deuses, para a chuva, a tentar criar estratégias, a tentar criar casas, criar toda a forma de artifícios humanos para parar a ira e não conseguiam. Nada. E Deus não respondia. Chuva dia 1, chuva dia 2, chuva dia 3. De facto, o que encheu a terra foi os lençóis de água das placas tectónicas que se rasgaram e encheram a terra. Mas a chuva vinha. Rezavam, chuva continua. Clamavam aos seus deuses, chuva continua. Diziam, não sou eu justo, Senhor, chuva continua. Nada iria parar a ira de Deus, não pode ser tomada de forma liviana. E Moisés faz esta descrição. E nesse mesmo tempo, versículo 13,
Nesse mesmo dia, entraram, mais uma vez aparece a palavra entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, tudo entrou na arca. Toda a carne em que havia fogo de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Isto é interessante. Parece que Moisés está a fazer um jogo aqui. Embora, enquanto as comportas, enquanto as placas tectónicas se rompem e abrem para tirar a ira de Deus, a porta continua aberta para receber estes justos para a salvação. Abre-se o juízo para aqueles que estão de fora, mas fecha-se a porta de salvação para aqueles que estão dentro. Tudo isto no mesmo dia. Imagina a expectativa naquele momento. Imagina o desespero de todas aquelas pessoas. Completamente desorientadas, elas não estão a perceber o que é que está a acontecer. E não é em ordem. Confiando no Senhor, porque ele sabe que o Senhor é Deus. Entra na arca com a sua família e com os animais. Completamente tranquilo. Completamente satisfeito porque Deus derramou a sua ira. Noé entra na arca. Enquanto o pandemónio total passa por toda aquela sociedade naquele tempo. Agora, isto é a minha opinião, não está nas Escrituras. Mas eu acredito, porque parece-me que se houvesse alguma tentativa, e nós vemos isto nos filmes, alguma tentativa dos seres humanos quererem entrar na arca, provavelmente apareceria nas Escrituras. Isto é uma especulação. Porque é isto que nós vemos em todos os filmes. Mas eu acho que a depravação era de tal forma grande que ninguém queria se estavam desorientados. Eles provavelmente iam tentar outras coisas. A arca, não. Se o nosso não resulta, muito menos aquela arca. Não temos de tentar outra coisa. Enquanto Noé entra tranquilo. Confiando na fidelidade de Deus no juízo. Confiando, sabendo, sossegado que o Senhor é Deus. Tudo acontece como Deus lhe havia ordenado. O Senhor já não está interessado naqueles ímpios. O Senhor deu hipótese. Dia após dia foi pregando. Até chegou o dia de fechar. Ele está preocupado na ordem, na forma como Ele vai conservar Noé. Na forma como Ele vai salvaguardar Noé. Porque é este o trato do Deus fiel para com os seus justos. A água cai, a porta fecha. Demonstração da fidelidade de Deus. Não é? Está lá, quem é que vai fechar a porta? Quem é que vai fechar a porta? Não é? Não é? Não consegue. E todos estes detalhes demonstram que o grande Deus soberano é aquele que conserva a salvação e que salvaguarda os seus justos. A porta é fechada. Desespero total em toda aquela sociedade primitiva. As pessoas não sabem o que fazer. Águas sobem. Elas sabem que estão a ser condenadas pelo seu pecado. Querem atenuar a consciência. Querem agarrar às suas coisas e nos seus bens para salvar. Mas nada resulta. E o versículo 17 diz: durou um dilúvio 40 dias sobre a terra. Reparem como é que é. Reparem o vocabulário que Moisés usa para descrever este cataclismo. Cresceram as águas e levantaram. No início, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as arcas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Versículo 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos dos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados. Cada côvado tinha mais ou menos a distância de 50 centímetros do nosso cotovelo, provavelmente à ponta do dedo. 15 côvados acima deles, dos montes mais altos. A descrição é detalhada. Versículo 20. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. E os montes foram cobertos. Versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, nem um ser vivo suportou a ira de Deus. Tanto a ave, como de animais domésticos e animais selváticos, de todos os enxames, de todas as criaturas que povoam a terra e todo o homem. E ele ainda acrescenta a Moisés, tudo o que tinha fogo de vida, tudo o que respirava, tudo o que tinha saído do pó, tudo o que tinha recebido a graça sobre a graça de Deus para se manter vivo, todos os organismos biológicos que havia à face da terra, todo o ser humano
que tinha estado com Noé, que tinha ouvido Noé. Todos aqueles que experimentaram os bens de Deus, todos eles, tudo o que tinha fogo de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. A ira de Deus. Podemos terminar aqui, mas não termina. Moisés ainda continua para mostrar o quão gráfica é a ira de Deus. Para deixar claro que Deus é fiel na sua justiça, no seu juízo. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a terra, sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente um. Naquela arca. O homem mais silencioso da história. Aquele que tinha sido justificado pela fé. Foi o único que prevaleceu na ira de Deus. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Viram estas palavras que aparecem? Durou o dilúvio 40 dias. Cresceram, levantaram, predominaram, prevaleceram, cobriram, prevaleceram. Todas estas palavras demonstram a severidade da ira de Deus. Aliás, estes 50 dias que Moisés descreve aqui têm um propósito específico. Estes 50 dias são para garantir que Deus iria executar toda a humanidade. Deus não queria só que chovesse. Deus queria que a água prevalecesse para destruir toda a humanidade. Porque quando Deus se ira e quando Deus decreta a sua ira e quando Deus executa a sua ira, Deus é sério naquilo que faz. Deus é fiel para com o seu atributo. Podemos pensar que não, mas se aquele que não poupou o seu único filho para sofrer a nossa ira, fez isso ao seu único filho, o que é que ele não fará para com todos os pecadores impenitentes? 150 dias predominaram sobre a terra. Ao mesmo tempo temos este contraste. Porque enquanto a água se levantava para a destruição, a arca levantava-se para demonstrar a graça. Aí estava Noé a receber da graça. Noé lá dentro, a ouvir provavelmente os gritos, a ouvir o desespero. Será que Noé estava frustrado? Será que Noé estava depressivo? Será que Noé pensava, talvez eu não tenha pregado bem? Será que não há um lugarzinho? Será que tu não podes abrir um bocadinho da porta só para entrar? Coitadinhos, como é que eles sofrem? Noé estava descansado porque ele sabe que o Senhor é Deus. Ele é fiel na sua ira. Ele é fiel na sua justiça. Noé não está depressivo porque Deus está a derramar a sua ira. Ele confia em Deus. E aí está ele, a ver Deus fazer duas coisas ao mesmo tempo. Derramar a sua ira e levantar a sua graça sobre as suas vidas. Só uma nota interessante aqui. Todos estes 150 dias é mesmo para a destruição da Terra. Nós vivemos numa Terra que não é uniforme. Por outras palavras, nós não vivemos no mesmo planeta que foi criado nos primeiros 6 dias. Vivemos numa Terra completamente transformada, fraturada por causa do pecado. E Deus está a destruir realmente a Terra. Parece que esta é uma descrição, a descrição que vemos aqui, parece que é a mesma descrição que vemos em Gênesis capítulo 1, que toda a Terra estava cheia de água. E o Espírito pairava sobre o abismo. Só havia água. E parece que Deus está a reverter a criação. Para criar outra vez. E o que está a acontecer aqui é a aniquilação de tudo, mas também inicia aqui a reconstrução de um novo planeta. Para isso é os dias subsequentes. Em que Deus intencionalmente divide continentes, divide nações, já não é apenas um continente. Ele vai dividir continentes para depois enchê-los de nações. Então tudo é arquitetado ao mais pequeno pormenor. Capítulo 8. Noé está aí naquela arca. Depois de tantos dias de ver a destruição, de ouvir a destruição, está ele só aí com a sua família, com todos aqueles animais. Noé podia pensar que Deus tinha se esquecido dele. Depois de tantos dias. Deus colocou-me aqui nesta arca
só para não morrer vou viver aqui. Eu não acredito que Noé pensava assim. Eu acredito que Noé estava sossegado porque ele sabe que o Senhor é Deus. O Senhor é fiel. E o capítulo 8, versículo 1 demonstra isto. É uma expressão da fidelidade de Deus. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele entravam na arca. Com ele estavam na arca, perdão. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Deus lembrou-se de Noé. Agora, Deus, nesta expressão aqui, Deus não se lembra porque ele se esqueceu. Não é esse o ponto? Assim como Deus não se arrepende como um humano, Deus também, quando aparecem estas expressões, não significa que ele se lembra como um humano. Um humano, quando se lembra, é porque se esqueceu. A informação não está na sua mente. Ele não consegue estar ciente da informação que está na sua mente. Então ele esquece. Deus não se lembra desse sentido. Esta expressão de Deus se lembrou é uma expressão que demonstra a fidelidade de Deus para com a sua promessa. Porque Deus não estava parado. Deus estava a reconstruir o planeta. Deus estava intencionalmente a executar todos aqueles humanos debaixo da água, por isso as águas prevaleceram. Deus estava a agir, estava a trazer o inferno sobre eles e a condenação. E ao mesmo tempo, depois daqueles dias, Deus estava a reconstruir todas as fontes do abismo, todos os alicerces do abismo para dar uma terra habitável para Noé. E neste contexto, Deus diz, agora é o momento de cumprir a minha promessa. E é interessante porque este capítulo 8, este versículo 1, acaba por ser o centro de toda a narrativa do dilúvio. Porque é a partir daqui que Deus traz uma nova criação. Aliás, eu arrisco-me a dizer, a única forma de haver uma nova criação, de ser uma nova criatura, de experimentar um novo mundo de Deus, o reino de Deus, é através de Deus e não do homem. Não é o homem lembrando-se de Deus, mas é Deus lembrando-se do homem. É a fidelidade de Deus para com a sua promessa. É a intervenção, é a iniciativa de Deus. Lembrou-se Deus de Noé? Não foi Noé, lembrou-se de Deus. E aqui traz a nova criação. E as águas começam a baixar. Vêem a diferença entre aquilo que tinha acontecido na ira e agora o que vai acontecer na nova criação e na graça? As águas começam a baixar por causa do vento de Deus. Versículo 2. Fecharam-se as fontes do abismo. Também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam-se escoando sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Viram, aqui no texto aparece muitas vezes o número 7, o número 7, o número 7. Faz-nos lembrar do capítulo 5, quando fala de Noé sendo o descanso. Faz-nos lembrar do capítulo 2, do final do capítulo 1 de Gênesis, quando diz que Deus descansou no 7º dia. Faz-nos lembrar do descanso de Deus. E nós vemos realmente isto a acontecer. A arca descansou sobre os montes. E parece que é mesmo do autor demonstrando que afinal este Noé que iria trazer o descanso, é este Noé que iria trazer o descanso. E vemos todo este jogo literário para lembrar aos seus primeiros ouvintes que Noé era aquela pessoa que iria trazer o descanso e Deus estava a trazer o descanso. As águas foram desaparecendo, a limpeza da terra. Deus agora está a demonstrar a sua graça, o seu favor, cumprindo a sua promessa. Deus não é só fiel no juízo, Ele é fiel na salvação. É ou não é? Ele é fiel na salvação, Ele guardou Noé. Ao cabo de 40 dias abriu, versículo 6, Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual tendo saindo ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Todo este tempo da espera que Noé
neste jogo com a pomba e com o corvo para ver se a terra estava seca, esperando, enquanto as águas se secavam e minguavam. Toda esta espera tinha um propósito. Era Deus a reformular a sua terra. Era uma reforma para a terra. Deus podia ter secado a água de uma vez, mas Deus coloca Noé aí e Ele está a reconstruir uma nova terra. Uma terra habitável. Aí chegou o ponto de Noé sair da arca. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o sol estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo a tua mulher, os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo o réptil que rasteja sobre a terra, faz sair todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Até parece uma descrição do novo Adão. Multiplica agora. Isto é uma nova terra, uma nova criação. Sai e multiplica. E o que é que Noé fez? Ele saiu. Versículo 18, saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então, no momento que a porta da arca abre, as comportas também fecham, a ira de Deus fecha. Deus não tem ira para aqueles a quem Ele salvou. Não existe condenação nenhuma para aquele que é salvo. Não é a mesma coisa para nós que temos Cristo? É preciso pecar quantas vezes como cristão para que Deus nos abandone? Para que Deus nos condene? Aquela cruz do Calvário não carregou Cristo todos os pecados. Não estou a dizer que devemos viver de uma forma completamente ímpia. Não é isso que eu estou a dizer. Mas se pecamos, temos um juiz. Temos um advogado, melhor. Não um juiz, um advogado. E não existe condenação mais. A nossa salvação é enorme. Cristo garantiu a nossa salvação. Então, enquanto a porta abre agora, a ira de Deus fecha. E está aí Noé com a sua família, vendo com os seus próprios olhos que a fidelidade de Deus é verdadeira. Deus cumpriu aquilo que Ele disse. No seu silêncio, na sua obediência, a única coisa que Noé podia dar a Deus era a fé. Só a confiança. Eu confio em Ti. Eu sossego porque sei que Tu és Deus. Fiel no Teu juízo, fiel na Tua salvação. Então Noé, provavelmente comovido com aquilo que ele estava a ver, no seu silêncio, na sua adoração, a primeira coisa que ele faz, a primeira coisa, ele não vai comer, não vai beber, não vai fazer mais nada. A primeira coisa é que levantou Noé um altar. Versículo 20. Um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e das aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua meninice. Nem tornarei a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A adoração foi a primeira coisa que Noé fez. Depois de ver a fidelidade de Deus, o que é que nós podemos fazer se não adorar? Imaginem, Noé foi tão fiel na sua devoção a Deus, na sua fé, na algo que tinha sido dado esta fé, que ele obedeceu logo no início em trazer os animais limpos para dentro da arca. Pequenas coisas. E é esta fé obediente que tornou Noé apto para a verdadeira adoração que agrada a Deus. Imaginem se Noé teria dito: não, chega aos animais que nós temos aqui, para que mais animais limpos? Para que os limpos? Mas ele foi obediente até o último detalhe. Assim como Deus cuidou até o último detalhe, ele foi fiel até o último detalhe. E este é o tipo de fé que traz verdadeira adoração a Deus. Passamos a semana toda desobedientes à palavra de Deus, não obedecendo à palavra de Deus. Queremos vir adorar ao domingo como? Como? Ou seja, se Deus é um Deus perfeito, e se Ele exige a nossa obediência, a nossa fé, e se nós simplesmente banalizamos a Sua palavra, os Seus mandamentos, não cuidando de traçar bem a palavra de Deus, de receber aquilo que Ele nos tem para nos dizer, ouvir e obedecer, que músicas vamos cantar ao domingo? Estamos todos a encher estas
cadeiras a cantar para este teto. E todos nós somos culpados disto se a nossa obediência é raquítica durante a semana. Se a palavra de Deus é desprezada, não existe adoração que agrade a Deus. Não é adorar a Deus segurando naqueles animais do sacrifício, adorando a fidelidade de Deus, porque Ele está sossegado, porque sabe que o Senhor é Deus. E assim termina a história. E o que é que responde isto à pergunta que eu fiz no início? Porquê que Deus tem que ser fiel nesta história? Então, todo este dilúvio, toda esta história de destruir a humanidade, de salvar, de conservar o pacto, era por causa de Noé? Noé era a motivação da fidelidade de Deus? Eram os animaizinhos a motivação da fidelidade de Deus? Era a arca? Era o planeta? Deus simplesmente queria fazer mudanças, uma reforma no planeta? Era isso que Ele queria? Isto era a motivação da sua fidelidade? Não. A motivação da fidelidade de Deus está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Uma passagem que nós já lemos tanta vez. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está obcecado pela semente. Deus é fiel para destruir toda a humanidade, porque Ele não vai permitir que uma humanidade corrupta destrua a sua semente. Deus é fiel de conservar apenas uma família numa arca, porque Deus não vai permitir que a sua semente seja dizimada da história. Deus vai cumprir o seu pacto de conservar a humanidade, apesar do seu pecado, porque Ele sabe que a única coisa que pode livrar o homem do pecado é a sua semente. Ele está disposto a suportar o homem durante milénios, porque Ele sabe que a única solução é conservar a semente. Deus está obcecado por esta semente que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio à Terra, a primeira coisa que Ele ouve do Pai, no seu batismo, este é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer. Na transfiguração, Ele ouve isto também, Ele e os seus discípulos. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, é Ele ouvido. Em Efésios capítulo 1, quando Deus faz aquela grande salvação de elegir, é para quê? É por causa de nós? Não, é para a glória do seu Filho. Este é o propósito desta narrativa. Deus não trata do pecado aqui, Ele não tira o pecado aqui, o dilúvio não tira nada, mas a semente, essa tira. Então Deus faz isto, Ele conserva para salvar pecadores através da semente. Em Apocalipse, quando João está aí e ele vê toda aquela celebração celestial no trono, o Senhor está no trono. Seres viventes, anciãos, todos a adorarem no trono. Até que aparece um rolo e ninguém consegue abrir esse rolo. João chora, desesperado. Quem é capaz de abrir o rolo? E aparece o Cordeiro, o Leão de Judá, o único que traz satisfação a Deus. Ele abre o rolo. E este é o grande que salvou todas as nações com o seu próprio sangue. Não está Deus obcecado por aquilo que é o maior benefício para a nossa alma? Deus está obcecado pelo Filho. Não só porque é o seu Filho, e Ele tem prazer nele, mas Ele sabe que é a única forma de nos salvar. O seu Filho. Se Deus tem esta paixão pelo Filho, não terás tu também? As pessoas perdem-se por causa do seu pecado, e elas não querem saber do Filho para nada. Mas eu quero que tu vejas esta manhã a grandeza do Filho. Deus não poupou uma geração para conservar esta semente deste Filho. Deus conservou uma família e uma linha para conservar esta semente deste Filho. Deus trabalha para que pessoas conheçam este Filho. Não saias este domingo daqui sem conhecer este Filho. Este que foi levantado na cruz do Calvário. A maior preciosidade da história do Pai e também a nossa como igreja. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Viveu uma vida perfeita. Nunca errou, nunca cometeu pecado. Perfeito, obediente à lei. Entregou-se por amor. Entregou-se para ser a substituição por pecadores. Para dar a salvação. E Deus diz, creiam no meu Filho. Acreditem nele, arrependam-se dos vossos pecados e creiam nele para ter a salvação. Esta é a salvação. Mas isto é difícil de entender. Esta é a salvação que Deus oferece. É por isso que Deus trabalhou por 66 livros, ao longo de milénios de história, para mostrar o Filho como o único que pode tirar a impiedade do coração do homem. Então a história de Noé está aqui para nos lembrar que Deus é fiel à sua palavra,
Deus é fiel no seu juízo. Deus é fiel na sua salvação. Deus é fiel ainda para este mundo. Não por causa de nós, mas sim por causa do seu Filho. Senhor Deus, abre olhos, abre corações, porque só tu o podes fazer. Peço-te isso em nome de Jesus. Amém.